Crítico Laguardia. por crítico é a parada cardíaca. Primeiros Na dias. verdade, era um ataque supraventricular, lembra? Era um ataque supraventricular, que era. Que foi na província que aconteceu. Tava eu na província. E assim, é, quando a gente fez. Eu fiz num postinho de saúde, mais pra cá por Santa Cruz do que por própria Laguardia. Gostava muito de ficar no consultório. Eu amava ficar naquele consultório. E a doutora começou a me deixar mais só. Entendeu? Foi desse, né? Que eu já falei. Sim. E a doutora começou a me deixar mais só. E a doutora falava assim: vamos lá, vamos lá. Eu faço aqui agora. Eu vou ali e já volto. Eu falei, já volto, demorava 1 hora e voltava. Começou no outro dia 2 horas e voltava. Depois 3 horas e voltava. Até que depois ela voltava só no outro dia, ficava só. Entendeu? Eu ia outra interna, que tava lá. Mas como era um posto de saúde onde ficava a gente no consultório e no outro consultório a outra, chegou esse paciente. Ele tava com um ataque supraventricular. Ele tava Ele tava com uma frequência cardíaca de 240, 230 e tal. Enfim, gente, assim tá fibrilando. Quanto mais você fibrila, pode levar ao pau, certo? Eu falei assim, valsava. Vamos fazer valsava nesse paciente agora e é isso aí, vambora. Com que aula, mulher? Uhum. Uma aula que eu aprendi ali na internet, né? Porque a gente não teve prática, entendeu? Com que aula, mulher? Mas eu sabia como fazer a valsava, que eu utilizo muito isso no meu treino. Porque a valsava, quando você faz modificada, você tira a frequência cardíaca né? Das minhas clientes, etc. Baixa a frequência cardíaca dela, principalmente quando está muito elevado, quando você toma muito pré-treino. E aí, quando passa um pouquinho do ponto, aí eu soube fazer. Desceu pouco, mas não diminuiu. Eu falei assim, vambora. A gente vai ter que pegar esse paciente, chama a ambulância, vambora, vambora, vambora. Não, 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 entrou em paro sim. Entrou em paro sim, dentro da ambulância. Foi mesmo. O paciente parou. Dentro da ambulância. E aí começou, meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aham. E começou, esse paciente voltou. Esse paciente voltou. E a gente chegou. Como é que era o nome do hospital? Eu não me lembro. Hospital de referência, que tinha lá perto de Laguardia. E aí foi uma briga pra aceitar, né? Porque eles não queriam de jeito nenhum. Mas acabou aceitando. Ou seja, aconteceu tudo isso e a doutora foi ver as mensagens no outro dia e se quiser. O pau torando, O mundo se o acabando pau lá. torando. E eu mandando mensagem. Eu falei assim, doutora, pelo amor de Deus, doutora, pelo amor de Deus, doutora, pelo amor de Deus. Num outro dia. Num outro dia. Isso resumidamente, porque assim, imagina o E B.O. quando ela chegou no Mulher, outro imagina dia? o B.O. Não. Conta. Hã? Ela disse o que no outro dia? Ela chegou assim, o que aconteceu? Eu falei assim, mulher, Não sons. deixa eu ter cínica, mulher. Eu sou pretinho, eu fiquei, foi branco, meu amor. Ele não morreu. Ele não morreu. Não morreu. Mas é histórias assim maravilhosas pra se contar, sabe? Eu nunca perdi um paciente. Eu nunca perdi um paciente. Nunca perdi. Exceto na emergência, quando. Não eu de fato, né? Nós, assim, eu e um doutor, ou quando era Uhum. meu paciente, porque quando nós somos internos, nós temos o nosso paciente e o doutor que toma, que né, o doutor responsável pela gente, vai lá e assina e tudo mais, mas é você que cuida do seu paciente. Não tive nenhuma perda. Eu não tive nenhuma perda. A não ser os que vêm na emergência já parado, entendeu, amigo? Já com Uhum. comorbidades, com cetose diabética, em fase assim bem prolongada, e aí você acaba perdendo ali naquele momento. Mas quando você tem um vínculo com este paciente, eu perdi, não tive ainda. Não tive nenhum tipo de paciente assim, com vínculo, entendeu? Mas e esse paciente sem vínculo, quando ele chega a falecer? Isso causa impacto Sabe, amigo, o que no interno? causa? A primeira vez, sim. A primeira vez eu posso dizer a E, você que sim, causa. e, de, e Que de é que, ruim, né? Você vê. e de que tipo de reflexão a gente está falando? Quando a gente fala assim, causa um impacto, mas que reflexão que isso me traz? Eu digo reflexão que você fez tudo aquilo que você pôde fazer, entendeu? Então você tem que ter você tem que ter a sua consciência limpa que você fez tudo que você pôde, mesmo sabendo que muitas das vezes não é feito, mas você
tem que ter essa consciência. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Infelizmente, o paciente não conseguiu sobreviver. Não adianta você se lamentar. Ou se você errou, o ser humano é capaz de erro. Só que de uma próxima vez, esteja preparado, porque vai voltar Aham. igual. Então esteja muito bem preparado para você poder não repetir o mesmo erro. Então a reflexão que eu te dou, que eu lhe dou, quando vocês começarem de fato, e que talvez vocês percam o paciente, etc. Como eu, assim, foi de emergência, mas não foi meu paciente de piso, digamos assim, que estava ali internado. Você fez aquilo que você pôde. Você fez aquilo que estava ao seu alcance. Porque se você for levar tanto para o coração, de uma maneira tão sensível, é óbvio que eu sou sensível, é óbvio que a gente sente. Você não vive. Porque a medicina, quantos pacientes você vai perder? Então, a medicina é a dessensibilização do ser humano. Exatamente. Não, amigo, eu acredito E também, em que realmente. medida isso Uhum. varia de médico para médico quando a gente está falando, por exemplo, dos seus colegas, da sua experiência? Assim, Uhum. quais são os limites entre o sujeito que ainda Tá é começando sensível, e o que não, o que tá lá na frente. é quase humano, Eu e sei. aquele que quase deixou de ser humano para ser Uhum. médico, né? Eu sei. No sentido assim, nesse caso, o médico como uma anedota, mas porque a gente você vai enxergando isso em coisas que são muito mais simples e Eu muito estou menos entendendo. importantes, por exemplo, Eu sei. quando você entrou lá Uhum. na Anatomia 1 Uhum. e seus colegas olhavam o cadáver com cara de que, tipo, isso eu não como, e de repente, por assim, eu podia fazer um churrasco dessa coxa sem humana problema. aqui, porque parece agradável e apetitoso, Claro, né? com No sentido certeza. seguinte, as pessoas vão gradualmente se dessensibilizando Sim. para coisas que antes lhe incomodavam. Eu acho assim, Ramon, você vai aprendendo a lidar com. Você ser sensível demais em determinadas situações vai fazer você não pensar tão bem, sabe? Mas você também não pode ser tão frio ao ponto de não ligar para o que está acontecendo. Você tem que saber o porquê que aquele paciente morreu. Você tem que saber que medidas que eu poderia ter feito mais para talvez conseguir salvar a vida dele. Ou, bom, eu fiz tudo que eu pude e é isso aí. Aham. Então eu acredito que quando você é muito sensível, você tem problemas. Muitos problemas. Sabe? Principalmente em perseguir. Sabe? Você não consegue seguir sendo muito sensível na medicina. Desculpe se alguém achar que eu tô errado, mas você não consegue. Você não pode ser tão sensível, mas também não pode perder toda a sensibilidade. Porque se você é tão frio, se você perde totalmente a sua sensibilidade, é sinal que você acha que você é bom o suficiente para tudo. E quando você acha que você é bom o suficiente para tudo, é aí que vem os erros. Então você sempre tem que ter um pouco de sensibilidade com aquela pessoa que você está atendendo. Mas também a pessoa não Uhum. pode ser também tão Exatamente. só razão. Porque Exatamente. chega um momento Não que você pode. precisa conversar com o paciente e ter uma palavra de afeto, um afago ali. E se você for frio demais, Demais. ele vai tratar Sabe? dessa palavra. Não, com toda certeza você tem razão. Sabe o que é você chegar na emergência e você ser maltratado? Uhum. Sabe? Que horrível. Se a pessoa pudesse, ela não estaria ali, ela estaria numa clínica particular, Sim. entendeu? Mas uma pergunta, por exemplo, agora eu vou Articuladora. criar uma polêmica. Polêmica Cria mesmo. polêmicas. Que é de Se um polêmicas que a gente sujeito gosta. chega numa overdose de Aham. cocaína, ele tá ali porque Ele provocou. fez. E você tem que cuidar dele. E você tem que cuidar Com dele. toda Mas certeza. agora, de coração mesmo, é o mesmo trato daquele paciente que você viu que ele evoluiu sem culpa, sem Vamos nada? lá? Por que ele está usando a cocaína? Você sabe? Não. Exatamente. Não faço ideia. E é por isso que Mas- você vai tratar ele bem. Você não sabe o que aquele paciente está passando. Você não sabe quais foram os motivos que deixaram ele Uhum. daquele jeito. Ou os motivos com que fizeram ele usar. Sabe que a gente costuma a julgar muitas pessoas no sentido que, nossa, esse drogado. Nossa, esse aqui. A gente não sabe da história de ninguém. Eu tô te Tá. entendendo. Eu estou lhe E entendendo. lá no Eu estou lhe hospital, entendendo. para Uhum. todo interno, esse raciocínio vale ou não vale? Não, Não. eu tô falando o Eu meu acho que não. pessoal. Claro.
Mas assim, como é Nem que é todo mundo tem paciência, amor. E aqui já começa por aí. Todo mundo tem paciência. Ai, vai outro. É assim. Me dá café pra mim A gente, baldear essas coisas tudo, senão... a gente é assim, sabe? Vai outro. Mas assim, eu gosto de ter esse tipo de empatia. Eu gosto de não só pensar porque o cara, digamos, ele tava na rua. Ele tava usando crack. Ele tava usando, sei lá, cocaína. Enfim, ele tava com uma overdose. Ele não merece o melhor trato? Sim. Ele merece. Porque eu vou investigar a vida desse paciente, tadinho. É porque nós temos a carreira de Aham. psicologia, Exatamente. médico, uma psiquiatria, e a gente sabe. Exatamente. Eu vou investigar esse paciente todinho. Ele vai passar por uma psiquiatra, ele vai conseguir sair dessa, porque ninguém entra por entrar. Alguns sim, né? Alguns sim. Mas a grande maioria é por traumas. Todo excesso é uma falta. Aham. Ele se Você excedeu tem ali razão. por quê? Ele tá Por faltando quê? aonde? Você entendeu? Então, assim, perdoou uma família. Já teve casos. Uhum. Já teve casos. Já.